O deputado Marcel Van Hatten, que foi aos Estados Unidos para relatar as últimas arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, fez uma transmissão ao vivo com o deputado Eduardo Bolsonaro para expor os resultados da viagem e das denúncias internacionais que vêm sendo feitas. O deputado Eduardo Bolsonaro relatou que os políticos americanos já estão muito bem informados sobre o avanço do totalitarismo no Brasil e já reconhecem o ministro Alexandre de Moraes como um dos principais agentes da ditadura. Marcel Van Hatten confirmou: já há uma consolidação dessa imagem, infelizmente negativa, do Brasil. Marcel Van Hatten relatou que os parlamentares brasileiros se encontraram com a deputada Maria Elvira Salazar e brasileiros no exterior e disse: impressionante como os americanos aqui já estão super cientes do que está acontecendo, principalmente depois do bloqueio do X e também o bloqueio dos bens da Starlink, que nada tinha a ver com o X. Eduardo Bolsonaro respondeu apontando que Moraes se tornou uma persona não grata e sugeriu, ironicamente, que o ministro volte a fazer viagens ao exterior para expor suas ideias. Ele disse: onde houver realmente uma liberdade, haverá pressão, haverá perguntas incômodas. Eu acho muito difícil que o Alexandre volte a circular com tranquilidade no meio internacional. Marcel Van Hatten lembrou que pouco depois da audiência pública no Congresso americano, em que a deputada Maria Elvira Salazar mostrou a foto de Moraes e o denunciou como ditador do Brasil, o ministro cancelou uma viagem que estava marcada. Van Hatten acrescentou: é isso que nós estamos vendo hoje acontecer, não só nos Estados Unidos, como em países da Europa, onde a gente tem vários contatos e uma consolidação dessa imagem, infelizmente negativa do Brasil, de que nós já não vivemos um Estado de direito pleno. Nós vivemos no estado de exceção, com perseguidos políticos, com presos políticos, com pessoas exiladas. Nós temos hoje quase 400 pessoas com asilo político também na Argentina, nosso país vizinho. Então, nós vivemos uma situação muito tensa, muito delicada. O deputado afirmou: é muito importante a gente lembrar que esse contato internacional ele é fundamental no momento em que as instâncias dentro do Brasil estão todas absolutamente viciadas. Um tribunal que julga pessoas que não têm prerrogativa de foro, que está perseguindo e não dá direito de recurso. Quando tem recurso, é sempre a favor deles. Então, nós temos que acionar outras instâncias, como a gente já esteve, por exemplo, na OEA, a gente esteve no Congresso americano, vocês estiveram no Parlamento de Bruxelas, depois uma segunda vez aqui no Congresso americano. A gente tem feito também visitas à Argentina e outros países. Eduardo Bolsonaro disse: eu fico feliz de que as portas que a gente consegue abrir aqui fora estão gerando resultados, estão gerando pressão. A gente sabe que o problema do Brasil somos nós mesmos brasileiros que temos que resolver. É triste a gente ter que vir ao exterior buscar por ajuda em virtude de problemas internos. Ele lembrou que há milhares de presos e perseguidos políticos e disse: é uma perseguição sem limites, eles não têm mais pudor nenhum. Eduardo denunciou ainda que o FBI ajudou o ministro Alexandre de Moraes de forma ilegal, inclusive chegando a auxiliar a Polícia Federal a tomar depoimentos de brasileiros nos Estados Unidos, o que ainda será investigado. Van Hatten acrescentou que as pessoas que colaboraram para fraudar o registro de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos também serão investigadas pelas autoridades americanas. Ele disse: isso é mais uma coisa que a gente precisa discutir, não só com as autoridades brasileiras, que infelizmente em larga medida estão corrompidas, mas também com as autoridades americanas. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Pessoal, bom dia. Nesse momento aqui no aeroporto de Miami, já para regressar ao Brasil. Como vocês sabem, na madrugada de ontem, à 1h30 da manhã, o senador Eduardo Girão e eu embarcamos em Brasília para virmos aqui para a Flórida e encontramos aqui a comunidade de brasileiros na Flórida, junto também com o deputado Eduardo Bolsonaro, que vai entrar na live agora aqui comigo para contar um pouco sobre o nosso encontro de ontem. Só um pouquinho. Vamos ver se vai dar certo aqui. Pode ter dado certo. Aí entrou. Agora foi. Agora, eu só organizar aqui para sentar que eu tô cheio de coisa na mão. Aí. Eita. Tá do Eduardo Bolsonaro, então esteve junto com a gente nesse encontro com a deputada Maria Elvira Salazar, que é dos republicanos, do Partido Republicano aqui da Flórida, e junto com Paulo Figueiredo e outros representantes aí da comunidade brasileira para falar da situação no Brasil. É impressionante, né? Já passando direto a palavra para você, Eduardo, como os americanos aqui já estão super cientes do que está acontecendo, principalmente depois do bloqueio do X e também o bloqueio dos bens da Starlink, que nada a ver, que não tem nada a ver com o X, né, Eduardo? Obrigado aí pelo espaço, Marcelo. Tamo junto. Foi muito bom estar junto aqui numa equipe grande. A Maria Elvira Salazar demonstrando total interesse de se aproximar, inclusive, da comunidade brasileira. Acho que ela gostou da repercussão daquela foto que ela levantou do Alexandre de Moraes, né, em que pese serem lamentáveis os fatos pelos quais levam ela a fazer esse tipo de coisa. Mas você falou muito bem. Eu tive a oportunidade de encontrar um outro parlamentar um pouco mais cedo, né, americano, e eles já sabem o que está acontecendo. Então, assim, esse tiro pela culatra que o Alexandre de Moraes deu ao bloquear as contas da Starlink, além da questão jurídica, além da questão da insegurança jurídica, do afastamento de investimentos, na posterior consequência do desemprego, isso ainda faz do Alexandre de Moraes uma pessoa política não grata. Vai ser muito difícil o Alexandre de Moraes sair do Brasil para fazer eventos, para falar de liberdade e democracia. Eu torço até para que ele o faça. Por favor, Alexandre de Moraes, saia do Brasil, vá ao exterior, que você vai ver, fora, né, principalmente daquela mídia muito bem paga pelo governo Lula, fora das ONGs, né, que são bem alimentadas com dinheiro público, onde houver realmente uma liberdade, haverá pressão, haverá perguntas incômodas, e eu acho muito difícil que o Alexandre volte a circular com tranquilidade no meio internacional. Exatamente. E isso já foi visto, como disse a própria deputada, depois de ela ter levantado aquela foto do Alexandre de Moraes, né? Ele cancelou a vinda para os Estados Unidos, tinha um evento em Nova York,
E é isso que nós estamos vendo hoje acontecer, não só nos Estados Unidos, como em países da Europa, né, onde a gente tem vários contatos, uma consolidação dessa imagem infelizmente negativa no Brasil, de que nós já não vivemos um Estado de direito pleno, nós vivemos um estado de exceção, com perseguidos políticos, com presos políticos, com pessoas exiladas. Nós temos hoje quase 400 pessoas com asilo político também na Argentina, né, nosso país vizinho. Então nós vivemos uma situação muito tensa, muito delicada, e acho importante a gente, antes de encerrar aqui, até porque nós dois, né, não podemos correr o risco de perder o voo e voltar para o Brasil e estar junto com todo mundo no dia 7 de setembro em São Paulo, já está em cima do horário. Mas é muito importante a gente lembrar que esse contato internacional ele é fundamental no momento em que as instâncias dentro do Brasil estão todas absolutamente viciadas, né? Um tribunal que julga pessoas que não têm prerrogativa de foro, que está perseguindo e não dá direito de recurso. Quando tem recurso é sempre a favor deles. Então nós temos que acionar outras instâncias, como a gente já esteve, por exemplo, na OEA, a gente esteve no Congresso americano, vocês estiverem, eu não pude, né, no Parlamento de Bruxelas, depois na segunda vez aqui no Congresso americano, infelizmente nós tivemos aquela tragédia no Rio Grande do Sul, eu não pude estar junto, mas a gente tem feito também visitas à Argentina e outros países, e o Eduardo tem liderado esse processo pela experiência que ele tem e pelo número de contatos internacionais de levar essa informação para fora. Não, tamo junto. Marcel é um cara muito humilde, um cara muito bacana, né, mas super inteligente, reconhecido aí pelas diversas línguas que ele fala, inclusive mais do que eu. Lembro de uma vez que a gente chegou nos Estados Unidos lá, um dos parlamentares que nos recebeu, se ele não era presidente de alguma frente parlamentar Brasil-Holanda, tinha uma descendência holandesa, né, e aí já chega, o bate-papo fica parecendo que tá em casa. Mas é isso tudo aí que vai ajudando, gente. Tu vê só, a gente chegou ontem aqui, eu acho que a gente ficou 24 horas nos Estados Unidos, estamos voltando. Eu não Isso daí... fiquei nem 24 horas, cheguei outras 5 da tarde, estou voltando agora às 11. Isso daí envolve uma energia, envolve um custo, tá? Então é para que vocês estejam cientes. Acho que cada vez mais, né? Eu não recebo muito tempo, já que eu não recebo crítica disso, de quando sai do país achar que está passeando, né? Mas eu fico feliz de que as portas que a gente consegue abrir aqui fora estão gerando resultado, estão gerando pressão. A gente sabe que o problema do Brasil somos nós mesmos brasileiros que temos que resolver. É triste, tá? Você chegar e ter que recorrer aqui ao exterior para buscar por ajuda em virtude de um problema interno. Não é o ideal, mas quando a gente tem pessoas presas, velhinhas condenadas a 17 anos de cadeia, né? Pessoas como o próprio Cid, Felipe Martins, pessoas no entorno do Bolsonaro, o ex-MJ, o Anderson Torres, que o Anderson Torres agora o pessoal não sabe. Ele teve um processo ele foi acusado de crime ambiental, sendo que todo mundo em Brasília sabe que ele cria passarinho do tipo curió, e ele foi um pedido da PGR, o Ministério Público pediu a absolvição dele, o arquivamento do caso dele, o juiz deferiu pelo arquivamento e a Polícia Federal indicia o Anderson Torres. É uma perseguição sem limites, eles não têm mais pudor nenhum, e cada vez mais a gente fica sabendo de mais gente aqui no Brasil que o FBI ajudou a Polícia Federal a ouvir, mesmo fora do rito. Isso vai dar problema. Eu não sei se vocês vão lembrar uma vez, quando começou a discussão do Elon Musk com o Alexandre de Moraes, teve jornalista dizendo que o Alexandre de Moraes poderia mandar o FBI na casa do Elon Musk. Vocês vão lembrar disso? A gente enxergou isso como ridículo. Mas a gente tem que entender o seguinte, esses jornalistas, eles falam com a Polícia Federal do Brasil. E a Polícia Federal do Brasil escutou brasileiros aqui nos Estados Unidos, sem citar, sem ter nem advogado constituído para ver se são investigados, se são testemunhas, ou seja, totalmente fora de um rito previsível e constitucional, mas isso aconteceu. E eu vou correr atrás desse prejuízo. Eu vou correr atrás de parlamentar aqui nos Estados Unidos para fazer requerimento de informação, para ouvir essas pessoas todas, porque a gente não pode admitir que um país que não receba, né, que não permita a extradição, por exemplo, de Alan dos Santos, reconhecendo que existe uma perseguição política em curso no Brasil, ainda assim ouvir autoridades brasileiras e se prestar a esse tipo de serviço. A gente está de olho e vai correr atrás. Exatamente. Da mesma forma, a própria prisão do Felipe Martins foi baseada
uma mentira de que ele teria supostamente viajado com o Bolsonaro, e mesmo que fosse verdade, era um absurdo o embasamento, mas era mentira. E depois está muito claro, a Mary O'Grady, jornalista do Wall Street Journal, fez uma matéria muito detalhada, né, demonstrando como houve em algum momento fraude realizada por funcionários do governo americano na inserção do passaporte do Felipe Martins no sistema. Isso é gravíssimo e nós precisamos entender quem, afinal de contas, mandou fraudar essa entrada. E isso é mais uma coisa que a gente precisa discutir, não só com as autoridades brasileiras, que infelizmente, em larga medida, estão corrompidas, mas também com as autoridades americanas. 2 recados, né, Eduardo? Primeiro, entre no site Votos Senadores. 30 já disseram que são a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Até tinha que ser a maioria já, mas 30 já cravaram e tem mais de 40 ainda indecisos. Entre lá para saber quem são e pressione mesmo os senadores para que se manifestem favoráveis ao impeachment de Alexandre de Moraes. E segundo, 7 de setembro, todos na rua. Amanhã, Eduardo e eu estaremos na Paulista. E o Michael Schellenberger, já para avisar todo mundo que acompanha algumas lives minhas, chegou hoje, já está em São Paulo e vai estar conosco também amanhã na Paulista. Só para finalizar, que a gente tem que correr para pegar o voo mesmo, Marcelo, mas o caso do Felipe Martins é uma preocupação muito grande com o americano, porque aqui tem uma preocupação muito mais visível e notória com relação a ataques terroristas, então eles se preocupam com esse tema migratório. Tem um problema explodindo na fronteira, muita gente entrando via Texas, via Califórnia, imigrantes ilegais. O americano ele olha para a Europa e ele se preocupa que os Estados Unidos possa piorar e escalar essa situação aqui, até porque na Europa alguns países já começam a deportar imigrantes ilegais, e se houver uma deportação em massa, eles não vão voltar para casa, eles vão tentar entrar nos Estados Unidos, no Brasil. Então, esse tema do Felipe Martins, do controle migratório, ele é muito sensível. O Felipe Martins, ele pode perfeitamente, né, e o Deus quiser será, o leading case, né, o caso pioneiro para tratar dessa questão migratória, porque é assustador que um burocrata consiga alterar retroativamente ou sequer falsificar também entradas de pessoas no território americano. Se fizerem isso com o Felipe, podem fazer com alguém da Al-Qaeda, do Hamas, do Hezbollah, e o americano ele leva esse assunto muito a sério. Vamos ver aí o desenrolar disso. Vamos nessa. Obrigado, Marcelo, pelo espaço. Mas os Estados Unidos, que é o país mais seguro, em tese, do mundo, pelo menos o mais vulnerável a esse tipo de ataques, que tenta sempre se proteger, ataques terroristas e outras entradas ilegais. Então, realmente, esse caso tem muito ainda a render. Eu que agradeço aí a parceria dessa live, da gente estar junto, e em seguida a gente se encontra lá no Portão de Embarque. Abraço, pessoal. Abraço.